Buenas, vamos lá então para a segunda parte aí do vídeo de Brasil Império no Enem, como cai Brasil Império no Enem, o que é cobrado aí em termos de Brasil Império nesta prova, né? Como a gente viu, tem bastante questões aí do assunto, cai com uma constância certa aí, né? E a gente dividiu então em duas partes para o vídeo não ficar tão longo assim. Já viu a primeira parte? Vamos relembrar, tá aí em cima o link para ela aí. Aqui então agora a segunda parte. Vai lá, gruda na tela aí, roda a vinheta. Bora lá, continuando então aí, segunda parte, né? Muita questão aí pra gente trabalhar. A gente dividiu então em duas partes, né? Essa sequência aí de questões, de análise de questões de Brasil Império no Enem. Bora lá então começar a analisar aí essa segunda parte aí, questões de 2013 para baixo. Buenas, 2013 caíram aí duas questões, né, de Brasil Império. Primeiro aí, questão número 33, lembrando, sempre pelo caderno azul. Questão 33, nós temos ali uma imagem bem conhecida, as duas imagens são bem conhecidas, né? A primeira ali, a proclamação da independência do Morro, uma visão diferente daquela daquela mais conhecida, né? Vamos botar na tela aí. O que tem de diferente nessa aqui, em relação àquela do Pedro Américo, é que aqui aparece mais a participação popular, quer dizer, não no momento da independência, mas quando ele está chegando aí, então, à corte, né? Como se a notícia tivesse chegado antes dele, então ele já está sendo recebido pelo povo comemorando nas ruas aí a proclamação da independência. Ao contrário aí da tela do Pedro Américo, que a gente vê o povo excluído, só num cantinho da tela, tá? Segunda imagem, também bem conhecida, né? Foto, né, no caso, essa segunda imagem, mostrando já o Pedro II, já ali pela década de 80, né? Já um pouco com a idade avançada e tal, com as barbas que sempre o caracterizaram, agora já brancas. Buenas! Agora a questão diz assim, ó, as imagens que retratam Dom Pedro I e Dom Pedro II procuram transmitir determinadas representações políticas acerca dos dois monarcas e seus contextos de atuação. A ideia que cada imagem evoca é respectivamente. Na letra A fala em habilidade militar, então, respectivamente, né, o primeiro item da alternativa tem que se referir à primeira imagem, o segundo item da alternativa à segunda imagem. A primeira, então, imagem, segundo a alternativa A, estaria demonstrando a habilidade militar do Dom Pedro I e a segunda, a riqueza pessoal do Dom Pedro II. Bom, a segunda imagem não está mostrando riqueza nenhuma, ele está sentado numa cadeira, né, numa cadeira de madeira, simples e tal, roupas, enfim, civis, simples não, mas uma roupa, né, que qualquer pessoa de classe média à época teria. Tá? A primeira ainda dá para contestar, né? Ainda dá para a pessoa imaginar que represente habilidade militar. Ele está em cima de um cavalo, mas ele está em cima de um cavalo com um chapéu na mão, no meio do povo, não tem arma nenhuma, não é uma imagem de guerra. Não dá para presumir só pelo fato de ele estar em cima de um cavalo que essa imagem demonstre habilidade militar. Tá? E a segunda, então, nem se fala. Né? Não está demonstrando riqueza pessoal nenhuma. O fato dele estar sentado numa cadeira de madeira, né? Letra B diz liderança popular, na primeira imagem, e estabilidade política, na segunda imagem. Sim, aqui a gente consegue ver as duas coisas bem caracterizadas, né? Nessa tela do Monroe ele retrata o Pedroca, o Dom Pedro I, né, no meio do povo. Né? Então, fazendo parte, né, da imagem, compondo a imagem. A segunda imagem, pelo semblante de tranquilidade ali do Dom Pedro II, não parece haver nenhum motivo para instabilidade, não está mostrando preocupação, não tem gente à volta dele, não está para ver problemas, né? Então tem um fundo liso atrás dele, ele tranquilão, sentado numa cadeira. Aí sim, a gente consegue ver essas duas coisas aí nessas duas imagens. Tá? Letra C fala na primeira foto instabilidade econômica e na segunda foto herança europeia.
Tchê, na primeira imagem não dá para deduzir absolutamente nada de economia, nem de ser instável, nem do seu contrário, nem de ser estável. Não dá para deduzir nada a respeito de economia. E na segunda imagem, herança europeia, o que seria essa herança europeia? O fato de ser branco. Enfim, né? Mas nada mais que isso, nada além disso. Mas enfim, o primeiro item relacionado à primeira foto sobre economia. Tá? Letra D. Fala então na primeira foto de isolamento político, não parece ser, o povo está à volta dele, festejando ele, então ele não parece estar isolado. E na letra, não, na segunda foto ali, né, na letra D, centralização do poder. É uma foto em que ele aparece sozinho. Mas olhando a foto a gente não pode dizer que esse cara é um rei, é um imperador, se ele concentra o poder sozinho nas suas mãos, ou se ele governa com mais gente, respeitando os demais poderes, porque ele está sozinho aí na foto, não dá para deduzir nada disso. Tá? E na última alternativa, alternativa E, então fala em nacionalismo exacerbado na primeira foto e inovação administrativa na segunda foto. Nacionalismo exacerbado, bom, teria que ter uma bandeira ou as cores, né? Para a gente poder falar no nacionalismo. Ali tá com o chapéu para cima, só. Ah, mas ele tá ali, né? O povo tá. Tá. Ah, não dá, né? Mas enfim. O segundo item já anula essa alternativa porque fala em inovação administrativa. Dom Pedro II está sentado numa cadeira, mão nas pernas, não tem nada aí na volta dele, em cima dele, atrás, dos lados, não tem nada aí que dê para a gente falar em qualquer tipo de inovação, muito menos administrativa. Né? Então, a única, assim, indiscutível mesmo, que está explicando bem as duas fotos, poderia até ser legenda das fotos, é a letra B. Certo? Isso é habilidade de interpretação de imagens, né? De ler imagens, né? A gente não lê só palavra escrita, a gente não lê só texto, a gente lê imagens também. Dá para contar muita coisa, dá para contar muita história só através de imagens, telas, obras de arte, fotografias, enfim. Beleza? Próxima questão lá de 2013, questão 44. O que temos aí? Escravidão. Vamos ver. Diz assim: a escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Não deve sê-lo tampouco por uma guerra civil, como foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez, depois de uma revolução, como aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. É no parlamento e não em fazendas ou quilombos do interior, olha que foi para outra linha ali, do interior, nem nas ruas e praças da cidade, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Então, Joaquim Nabuco, dos mais famosos aí, dos mais célebres líderes abolicionistas, né, da escravidão. O que ele está dizendo ali, né? Que está conjecturando ali como que aconteceria a abolição da escravidão no Brasil, né? Que não poderia ser um processo violento através de guerra, coisa assim, como aconteceu nos Estados Unidos. Talvez depois de uma revolução, como aconteceu na França, né? Enfim, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre, não dos escravos que vão tomar em armas e partir para cima, né? A ideia mais ou menos que ele está dizendo, que ele está defendendo é essa aí. Bora lá ver do que se trata. No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil, no qual, acabei de dar a resposta, né? Letra A, copiava o modelo haitiano de emancipação negra. Não, acabei de dizer, o modelo haitiano, para a gente relembrar, né? Liderado por escravos, né? Principalmente a gente tem a figura ali do Toussaint Louverture como escravo líder, né? Um dos líderes do processo que resultou, além da independência do Haiti, resultou na abolição, no fim da escravidão no país, na ex-colônia francesa, né? Aproveitou-se no Haiti o caos que estava na França com a Revolução, né, de 1789 a 99. O Haiti, como colônia francesa, se aproveita, os escravos haitianos principalmente se aproveitam, e eles lideram o processo de independência, implantação de uma república e a
a abolição, então, da escravidão. Joaquim Nabuco está dizendo que não vai ser através dos escravos pegando em armas. Teria que ser uma outra forma, né, não violenta. Letra B, então risca A. Letra B. Incentivava a conquista de alforrias por meio de ações judiciais. Conquistar a alforria através de ação judicial, uma por uma, ia ser complicado. E que ação judicial, né, que resultaria numa na conquista de alforria, já que a escravidão era legalizada, estava dentro da lei. Então não ia adiantar entrar na justiça, porque vou denunciar porque fulano é escravo. Sim, mas qual é o problema? O que tem de errado nisso? A escravidão era legalizada. Poderia acontecer, então, como diz ali, ações judiciais, entrar na justiça contra a condição de escravo, hoje daria, porque é proibido por lei. Na época, no século XIX, no Brasil Império, não ia dar em absolutamente nada. Então, Joaquim Nabuco não defende um processo violento, mas também não defende ação na justiça, porque o problema era a lei. Tá? Letra C. Optava pela via olha aí, ó, aí sim, optava pela via legalista de libertação. A questão era mudar a lei. Se o que permitia a escravidão era a lei, então, né, como eu falei, entrar na justiça não vai adiantar. O que a gente tem que fazer então? Mudar a lei. Então, via legalista, via das leis. Tá? Por que não D? Letra D fala em ao projeto dele, né, priorizava a negociação em torno das indenizações aos senhores. Pô, ia faltar dinheiro para indenizar todos os escravos do Brasil, todos os senhores donos de escravos no Brasil. É impossível. E a letra E fala que o projeto, né, do Joaquim Nabuco antecipava a libertação paternalista dos cativos, né? O que seria essa libertação paternalista? Por via paterna, por via masculina? A gente sabe que na questão da escravidão tem uma frase, né, que define bem a maternidade. A mãe é uma realidade, o pai é uma suposição. Por que a escravidão era matrilinear, né? Enfim, principalmente numa época onde não existe exame de DNA? Não teria como negar que a criança, que o nenê, que a criança que vinha ao mundo era filho da mãe dela. Agora, o pai, numa época onde não tem exame de DNA, é sempre uma suposição. Acredita-se que o pai seja tal. Acredita-se na mãe quando a mãe disse que o pai da criança era tal. Né? Isso explica por que, né, que ocorre tanto filho de pai de português branco com índia primeiro, ou com escrava africana, escravizada africana depois, abandonado pelo pai, criado só pela mãe. O pai negava, o pai até o fim dizia, não, esse filho não é meu, nunca tive nada com ela e tal. Uma sociedade paternalista como era a brasileira, em alguns aspectos ainda é, mas vamos focar aqui, né, no século XIX, a palavra do homem tinha mais peso do que a palavra da mulher. E ainda mais se esse homem era branco, europeu, livre. E a mulher era negra, africana, escravizada. Então valia a palavra dele. Então, libertação paternalista por linha paterna, por linha do pai. Capaz, né, que o Joaquim Nabuco ia defender isso aí. Beleza? Bora lá então, agora 2012. Estamos já em 2012. Vamos ver, não me lembro dessa de cabeça o que é. Vamos ver lá. Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante os quais os brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafa jogados das janelas. Ronaldo Vanfas, né, que nos dá esse depoimento aí, né, a respeito da Noite das Garrafadas. Então, uma das manifestações aí, né, das demonstrações de protesto, de gota d'água, de saco cheio em relação ao Dom Pedro I, após aí
as várias demonstrações dele de autoritarismo, de não aceitação, né, do jogo democrático e tal, sem contar o que viria depois, né, todas as coisas que viriam a público depois. A gente até fez um vídeo aí, tá aí o link aí em cima, aí, ó, tá lá ele. Falando, né, nos motivos aí pelos quais o Dom Pedro I, né, encontra cada vez mais oposição ao longo do reinado dele, né, breve, 9 anos, né, mas para um regime imperial, o filho dele ficou 49 anos, né? Então, enfim, aí vem a questão, vamos saber do que se trata aí, do que quer saber a questão em relação a essa oposição aí ao Pedroca. Os anos finais do primeiro reinado se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Frieza, Rio de Janeiro, movimento contra. Então, a análise desses episódios revela, letra A, estímulos ao racismo. Vão fazer manifestação para ele, para o Dom Pedro, em defesa do racismo. Oh my God. Apoio ao xenofobismo, imagina, no Brasil, né? Quem nessa época é legitimamente brasileiro? Tá? No máximo, nativos, que, né, se costumam chamar de índios e tal, né? Então o resto é tudo de fora, então não tem como fazer um movimento para apoiar a xenofobia, xenofobismo, como diz ali. Letra C, críticas ao federalismo. Não, é o contrário. Queriam exatamente o federalismo, queriam autonomia para as províncias, aquilo que a gente depois passaria a chamar de estados. E essa autonomia era podada pela Constituição de 1824, pela centralização de poderes nas mãos de Dom Pedro, pelo quarto poder, poder moderador. Então essas coisas, a luta contra essas coisas que acabou também servindo como combustível para essas lutas, para esses movimentos contra o Dom Pedro. E não a crítica ao federalismo. Pelo contrário, queriam o federalismo e o Dom Pedro, e o sistema imposto pelo Dom Pedro não dava margem, não deixava. Letra D, repúdio ao republicanismo. Republicanismo, nessa época, estava em pauta bem à margem. No período regencial, na década de 30, explodem ali alguns movimentos com caráter republicano, até que mesmo no Rio Grande do Sul, né, a Revolução Farroupilha, mas ele não está no cerne ainda dessas manifestações em caráter direto, como primeira motivação. Ele aparece como uma das reivindicações, o contrário do que diz Nader. A aceitação, o pedido de um regime republicano como estava o resto da América. Então, pedido, né? O desejo de republicanismo era uma das pautas dessas reivindicações e não o repúdio, não a negação. Tá? Já vimos todas, aí não chegamos na resposta, então deve estar na letra E. Diz assim, ó, exato, que a gente estava falando, questionamentos ao autoritarismo dele, ao absolutismo dele, à concentração de poderes nas mãos dele, ao quarto poder, o poder moderador, né? Enfim, é isso que está por trás desses movimentos que vão ficar cada vez mais frequentes aí ao longo do reinado dele. Certo, 2012 eu acho que é isso, eu ia dizer, acho que foi só uma questão, foi de Brasil Império. 2011, então, vamos ver, tem um trecho de alguma lei aí, deixa eu ver. Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais. Então, a Constituição, né, artigo da Constituição de 1824, primeira Constituição brasileira. São excluídos, né? Primeiro, os menores de 25 anos, nos quais não se compreendam os casados e oficiais militares, que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e clérigos das ordens sacras. Quarto, os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral, tá falando quem que não pode votar, tá? Quinto, os que não tiverem renda líquida anual de 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Então essa gente toda, entre outros, né, aqui tem destacados aí 3 artigos, né, essa gente toda então era excluída, né, do voto, não poderia votar segundo a Constituição de 1824. Tá?
Vamos ver o que está pedindo aí. A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto dos cidadãos brasileiros com o objetivo de garantir o quê? Essa exclusão aí, né, de um monte de gente do direito ao voto. Qual é que era o objetivo, né, de excluir, de tirar tanta gente assim das eleições? Garantir, letra A, o fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira. Nem tinha inspiração liberal, era o que se almejava, a gente falou na questão anterior ali, né? Hum, nesses movimentos contra a centralização de poderes nas mãos do Dom Pedro. Então, o que se quer é o contrário disso, é um liberalismo, liberalismo político, falando assim, nem vamos falar no econômico ainda, mas no mínimo, liberalismo político. Né? E é o contrário do que acontecia. Então, o fim da inspiração liberal, não tinha tido nunca inspiração liberal no Brasil ainda, para quererem o fim dela. A letra B fala em ampliação do direito de voto para a maioria dos brasileiros nascidos livres. A gente viu 3 artigos que estão excluindo um monte de gente das eleições. Então não está ampliando o direito de voto, pelo contrário, está cerceando, está eliminando, está retirando o direito de voto. Está tolhendo o direito de voto. A letra C fala em concentração de poderes na região produtora de... O que é mesmo? Constituição de 24... o objetivo, né, de excluir um monte de gente. Qual era o objetivo disso? O objetivo seria a concentração de poderes na região produtora de café, o sudeste brasileiro. Não, essa aí daria, isso aí tem uma sacanagem aí. Porque o que acontece? As grandes fortunas nessa época estão começando a se formar, né? Minas Gerais já se esgotou o ciclo do ouro e tal. Estão chegando, exatamente no Império que chegam aí as mudas de café na região sudeste do Brasil, na região de São Paulo. Então é a partir de São Paulo e a partir do Império que vai começar a se desenvolver aquilo que, né, o termo assim, né, já não se usa mais, mas para falar didaticamente, chamado ciclo do café. Só que vê bem, ao longo do Império, 1824 está começando ainda. Então não tem aqueles barões do café ainda, não tem ainda em 1824. Só que se tu tá com o Império na cabeça, tu sabe que é ali que se formou, tu acaba ficando em dúvida nessa alternativa, mas não vai nela porque não é. Ainda não tem, em 1824, ninguém ia prever que daí a uns anos, daí umas décadas, lá no sudeste do Brasil, lá em São Paulo, iam se formar grandes fortunas e tal, já vão fazer lei agora, para quando? Não, isso não existe. Tá? Então não, letra C também não é. Vamos para a letra D. Essa exclusão de direitos, né, políticos tinha como objetivo, o objetivo garantir, letra D, o controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. Sim, tu tinha que comprovar a renda, e não era pouca renda, esses 100 mil réis aí, tu tinha que poder comprovar isso para ter o direito de voto. Nessa época, são grandes proprietários de terras, alguns no Nordeste, alguns ali em Minas Gerais, no Sudeste e tal, e com o tempo alguns também em São Paulo, mais adiante, mas esses já existiam, esses que eu falei já existiam. E mais os comerciantes, né? A maioria deles de origem portuguesa. Né? Então, o fato de tirar o direito de voto de um monte de gente e deixar para poucos é para proteger os interesses desses grupinhos aí, que são os grupinhos aí que circulam na corte e tal, que apoiam e até uh, convivem, socorrem aí a monarquia brasileira, né, do Dom Pedro. Certo? E por último, por que não a letra E? Porque a letra E fala que o objetivo era garantir a diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões político-administrativas. Ah, mas ali teve um item que falou em ordens clérigos de ordens sacras, né? Mas não só eles. Né? Ali também fala em militares e tal, fala em menores de 25 anos solteiros, enfim. Né? Então não é só questão pessoal, não é questão com a Igreja Católica em específico. Essa Constituição excluía do direito de voto, né, pela questão também de voto de obediência. Então, quem era militar de baixa patente ou quem era clérigo, né, de ordem sacra e tal, que tivesse voto de obediência aos seus superiores, não poderia votar por causa disso.
tá? Mas não que fosse diminuir a interferência da Igreja Católica. Até porque a Igreja Católica não tem muita decisão, muita influência nas decisões político-administrativas, como diz ali. O que ocorria era o contrário. Tinha no Brasil o sistema do padroado, o imperador tinha o direito de intervir na igreja em assuntos religiosos, e não o contrário. Tá bom? 2011. 2011 também, outra questão aí, nós temos ali a imagem, ali uma foto ali, né, de um casal de negros. Aí diz assim: que aspecto histórico da escravidão do Brasil. Vamos de novo. Que aspecto histórico da escravidão no Brasil do século XIX pode ser identificado a partir da análise do casal retratado acima? Letra A fala que o uso de trajes simples indica a rápida incorporação dos ex-escravos ao mundo do trabalho urbano. Puxa, que bonito isso, né? Ex-escravo se integrar e ser incorporado no mundo do trabalho urbano. Mundo do trabalho para escravo, Magrão, a gente sabe qual é que é. Não é isso aí. Tá? Letra B fala em presença de acessórios como chapéu. Quem é que está de. Ah, na mão do homem ali, tá? A presença de acessórios como chapéu e sombrinha aponta para a manutenção de elementos culturais de origem africana. Sim, chapéu e sombrinha são de origem africana. Sim, aham, tá certo. Não, né? Estamos brincando, claro que não. Letra C fala em origem europeia, né? Enfim, para clarear. Letra C fala: o uso de sapatos é um importante elemento de diferenciação social entre negros libertos ou em melhores condições na ordem escravocrata. Esta sim. Tem aquela questão que é muito batida, muito manjada já, de escravo que usa sapato escravizado, né? Ou melhor, negro que usa sapato é livre, é forro. Tá? Escravo não tem sapato. Tá? Então, uma das primeiras coisas ali que o negro, ao se tornar livre, fazia, dava um jeito de providenciar, era cobrir os pés, era conseguir, de alguma maneira, comprar, ganhar, enfim, par de sapatos, né? Porque isso evidenciava a condição dele, tá? Condição livre. Vamos ver as outras. Letra D. A utilização do paletó e do vestido demonstra a tentativa de assimilação de um estilo europeu como forma de distinção em relação aos brasileiros. Quem já vivia nessa época no Brasil e era livre também já usava isso aí, né? Então tu não vai te distinguir botando esse tipo de roupa. Tu não ia te distinguir dos brasileiros, quem são brasileiros, né, nessa época, e te parecer com europeus, tu ia parecer como um branco qualquer. Fosse do Brasil, fosse da Europa, de onde fosse. A roupa, o traje era o mesmo. Por último, a letra E fala em adoção de roupas próprias para o trabalho doméstico, tinha como finalidade demarcar as fronteiras da exclusão social naquele contexto. Nossa senhora, tudo errado, né? Isso aí não é roupa de trabalho. Pô, deixa o cara trabalhar, que coisa, tchê. Pois enfim, além de não ser roupa própria para trabalho, né? Isso que está sendo mostrado na imagem, ainda por cima o resto ali não diz nada, né? Um monte de palavras bonitas ali, vazias. Finalidade, essas roupas teriam como finalidade demarcar as fronteiras da exclusão social naquele contexto, né? Enfim, fala e não diz nada, tá? Próxima questão, agora estamos em 2010. Dois trechinhos ali, vamos ver do que se trata. Substitui-se então uma história crítica profunda por uma crônica de detalhes onde o patriotismo e a bravura dos nossos soldados, deve ser a Guerra do Paraguai, encobrem a vilania dos motivos que levaram a Inglaterra a armar brasileiros e argentinos para a destruição da mais gloriosa república que já existiu na América Latina, a do Paraguai. Uma visão aí, enfim, né, bem controversa, né, a respeito da guerra, do Paraguai, da situação do Paraguai e da guerra. Mas vamos ver do José Chiavenato. Vamos ver então o que diz o próximo autor. O imperialismo inglês destruindo o Paraguai mantém o status quo na América Meridional, impedindo a ascensão de seu único estado economicamente livre.
Essa teoria conspiratória vai contra a realidade dos fatos e não tem provas documentais. Contudo, essa teoria tem alguma repercussão. Então aqui já está nos dando aí, né, já está nos confundindo esse enunciado, né, porque tem ali uma versão que é conhecida, que, como diz ali na última linha, tem alguma repercussão, mas diz, afirma que essa versão não se ampara em fatos, em documentos, né, não tem legitimidade dos documentos. Então, existe uma versão, mas ela não é documentada. Existe uma outra versão que diz ali em cima ali do primeiro documento que o Paraguai era a mais próspera república, a mais gloriosa república, e que daí a Inglaterra armou brasileiros para destruir. Então tem várias versões aí sobre a Guerra do Paraguai, é um tema bastante controverso, né? Esse, como eu falei. Tá? Hum, e aí o que que diz? Uma leitura dessas narrativas divergentes, exato, né? Demonstra que ambas estão refletindo sobre a carência de fontes para pesquisa sobre os reais motivos dessa guerra. Até não é uma questão de carência de fontes, elas existem, né? E tanto existem que já foram feitas ao longo do tempo aí diversas narrativas diferentes, né? Amparadas em umas fontes, outras em outras fontes, outras narrativas, outros autores pegando de outras fontes e tal. Não é bem uma questão de faltar fontes. A letra B fala em caráter positivista das diferentes versões sobre essa guerra. Positivismo, diferentes versões não combinam, né? O positivismo, em termos de história, uh, ele se atém aos fatos, é isso e ponto. Então, uma visão positivista, uma narrativa positivista não abre margem a interpretações diferentes. Os conceitos são excludentes. A letra C fala em resultado das intervenções britânicas nos cenários de batalha. Ambas estão refletindo sobre, o resultado das. Não, né? Os dois textos até citam a Inglaterra, mas não estão abordando ali, né, sobre as consequências, o resultado dessa intervenção britânica no cenário de batalha, né? O primeiro ali diz apenas que a Inglaterra armou o Brasil. Armou o Brasil e a Argentina, né, nessa guerra. Não está falando nada ali, né, a respeito de que consequências teria esta ação específica da Inglaterra. Tá? A letra D fala em dificuldade de elaborar explicações convincentes sobre os motivos dessa guerra, exatamente, né? Tanto existe essa dificuldade que a gente encontra tantas e tantas e tantas versões diferentes. Aqui na questão foram mostradas duas apenas. A gente vai fazer uma pesquisa aí, a gente vai encontrar bem mais. Tá? Isso aí. E a letra E fala em nível de crueldade das ações dos exércitos brasileiros e argentinos. Nenhum deles foi abordado. Existem um monte de relatos, né, sobre a crueldade e tal do exército brasileiro e argentino, né, tanto que levou a uma verdadeira carnificina no Paraguai, dizimou uma parte gigantesca da população masculina do Paraguai e tal, mas nenhum dos dois autores, nenhum dos dois parágrafos aí, né, trechinhos, está falando sobre isso. Tá? Próxima ainda, a outra isso, mais uma questão de 2010 aí. Após a abdicação de Dom Pedro I, é um período regencial provavelmente, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo. Nesse período ocorreu também a expansão da cultura cafeeira e o surgimento do poderoso grupo dos Barões do Café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. Isso tudo a gente já falou ali na parte 1, né? Dessa sequência de vídeos aí, né? O linkzinho está em cima aí. Essas consequências do período da abdicação de Dom Pedro I, essa turbulência política entre forças políticas, partidos, grupos políticos, e essa turbulência representada, né, pelo povo através das rebeliões, revoltas que ocorrem no período regencial. A gente já falou em tudo isso, e até na questão do café também, né?
início aí, né, do que viria a ser conhecido depois, entre aspas, como ciclo do café. Buenas, agora o que diz a questão? O contexto do período regencial foi marcado, letra A, por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia. Pelo contrário, a gente viu já, falou sobre isso, né, no outro vídeo, enfim, essas revoltas populares se basearam no fato de alguma maneira, o poder estar relativamente vago. Relativamente porque existiam as regências, mas tipo, saiu um imperador e o outro não assumiu ainda. Então foi um momento de aproveitar para tentar acabar com a monarquia e não exigir a volta. Até porque a volta estava garantida pela lei, não precisaria fazer uma revolução para isso. Tá? Letra B fala que esse período foi marcado por várias crises, e pela submissão das forças políticas ao poder central. Não teve isso, né? Essa parte não. Se ocorresse, se tivesse ocorrido essa submissão das forças políticas, não teria tido tanto conflito nesse período. Só houve conflito porque ninguém conseguia submeter essas forças políticas. A letra C fala que o período foi marcado pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida. Esses grupos políticos estavam reivindicando poder, né, nesses conflitos entre as forças políticas, liberais, conservadores e tal. Não é condição de vida que está por trás, é influência política. Todos eles queriam tomar o poder para si. A letra D fala que o período teria sido marcado, né, pelo governo dos chamados regentes, que promoveram a ascensão social dos barões do café. Não, esta parte aí, o final da frase, não. Os barões do café, o que viriam a ser aí os barões do café, está se formando nesse grupo, está recém surgindo e eles vão ascender, vão crescer pela força do dinheiro, não porque algum político trouxe eles junto e tal. Tem duas coisas, até no enunciado acho que diz isso. Né? Surgimento, ocorreu também o surgimento do poderoso grupo, então recém-surgindo. Tá? Sobrou então a letra E, que fala que o período foi marcado pela convulsão política, por novas realidades econômicas que exigiam o reforço das velhas realidades sociais. Sim, essas novas realidades econômicas são representadas, né, pela introdução do café na economia brasileira, que vai permitir, como diz ali, né, a ascensão, o surgimento de um novo grupo social, dos barões do café. Beleza? Questãozinha fácil essa aí. Pelo enunciado tu já matava aí, né, várias alternativas. Vamos ver, deixa eu tirar isso aqui daqui. Vamos ver então, agora a gente está em 2009, questão 65. No tempo da independência do Brasil, circulavam nas classes populares do Recife trovas que faziam alusão à revolta escrava do Haiti. Vamos ver um exemplo de uma trovinha dessas. Marinheiros e caiados todos devem se acabar, porque só pardos e pretos o país hão de habitar. Olha aí. Então a gente tem aí no Nordeste um desses exemplos, né, de conflitos aí sociais e já marcando bem a questão do movimento, né, do tom que assumiria um dos aspectos, uma das formas de luta aí contra a escravidão, né, defendendo, portanto, a abolição do Brasil. No tempo da independência, em 1822, já tinha aí umas 2 décadas, né, que estava acontecendo a revolta escrava do Haiti, né, a luta por independência e a abolição da escravidão. A gente falou no vídeo 1 também sobre isso aí. Uma outra questão, a gente citou ali a liderança do Toussaint Louverture, depois do Dessalines e tal. E aí, então, isso que aconteceu no Haiti está servindo de exemplo, né, em várias outras colônias pela América que empregam, que utilizam força escravizada, né, trabalho escravizado. Buenas, vamos para a questão. O período da independência do Brasil registra conflitos raciais, como se depreende, letra A, os rumores acerca da revolta escrava do Haiti, que circulavam entre a população escrava e entre os mestiços pobres, alimentando exatamente seu desejo por
mudanças, né? Então, esse exemplo do Haiti, à medida que vai se espalhando, à medida que vai se tornando conhecido, né, vai inflamando escravos, escravizados aí por vários lugares, tá? Uepa, que a setinha ficou lá embaixo, rapaz? Vou ter que parar. Então, à medida em que o, o acontecido, os acontecimentos do Haiti vão se espalhando aí pelas outras colônias da América, pelos outros lugares todos onde se usava também trabalho escravo africano, hum, isso vai servir de exemplo, vai inflamar aí escravizados de vários lugares a tentar também a sua revolta, né, a tentar também acabar com a sua situação de escravidão. Tá? Letra B fala da rejeição aos portugueses brancos, que significava rejeição à opressão da metrópole, como ocorreu na noite das garrafadas. Noite das garrafadas a gente viu também aí outra questão anterior, né, uma coisa bem específica contra o Dom Pedro I ali, contra a centralização de poder nas mãos dele e tal. Então não está fazendo nenhuma referência nessa marchinha, nessa quadrinha aí, né? Nessa troca. Letra C fala que os conflitos raciais, né, se depreende, o período registra como se depreende do apoio que escravos e negros forros deram à monarquia. Será que a gente não precisa ler até o fim da frase, né? Dificilmente escravizado e negro, mesmo negro alforriado, forro, né, ex-escravo, apoiaria a monarquia, apoiaria o regime que os oprime. Tá? Risca de cara a letra C. A letra D fala no repúdio que os escravos trabalhadores dos portos demonstravam contra os marinheiros, porque estes representavam a elite branca opressora. Não tem essa questão ainda aí, né, nessa época, né, de 1822. Vai ter quase 100 anos depois, vai acabar gerando aí a revolta da chibata. Né? Aqui ainda não tem, quase 100 anos antes não tem isso aí ainda. E, finalmente, que se depreende da expulsão de vários líderes negros independentistas que defendiam a implantação de uma república negra a respeito, a exemplo do Haiti, não teve essa expulsão, né? O máximo que poderia ter era açoite, chibatada, enfim, mas expulsão, e expulsão de quê também? Expulsão da colônia, expulsão da vida, expulsão do Brasil, deportação, né? Então, não teve, enfim, né, nada disso aí, não está nem bem explicada essa letra aí, na verdade, para a gente marcar, cogitar que ela pudesse ser resposta. Teria que, enfim, né, delimitar a expulsão do quê? Tá? Questão 70, estamos ainda, deve ser 2009, né, a última então. O suíço Thomas Davatz chegou a São Paulo em 1855 para trabalhar como colono na fazenda de café Ibicaba, em Campinas, onde teve a revolta. Né? A perspectiva de prosperidade que o atraiu para o Brasil deu lugar à insatisfação e revolta que ele registrou em seu livro. Sobre o percurso entre o Porto de Santos e o Planalto Paulista, escreveu Davatz: as estradas do Brasil, salvo em alguns trechos, são péssimas. Em quase toda parte, falta qualquer espécie de calçamento ou mesmo de saibro. Constam apenas de terra simples, sem nenhum benefício. É fácil prever que nessas estradas não se encontram estalagens e hospedarias, falhou ali o final da linha, como as da Europa. Nas cidades maiores, o viajante pode naturalmente encontrar aposento sofrível. Nunca, porém, qualquer coisa de comparável à comodidade que proporciona na Europa qualquer estalagem rural. Tais cidades são, porém, muito poucas na distância que vai de Santos a Ibicaba e que se percorre em 50 horas no mínimo. Em 1867 foi inaugurada a ferrovia ligando Santos a Jundiaí, o que abreviou o tempo de viagem entre o litoral e o Planalto para menos de um dia. Nos anos seguintes foram construídos outros ramais ferroviários que articularam o interior cafeeiro ao porto de exportação Santos. Buenas, vamos ver então, né? Essa questão aí está nos dando assim a ideia da estrutura, né, que os imigrantes que vinham aqui para trabalhar no café encontravam. Tá?
Então eram condições sofríveis, né? Imagina 50 horas para chegar do porto até a fazenda no próprio estado, no porto de São Paulo, né? Até a própria fazenda aonde ia ficar, no estado de São Paulo. Tá? Então vamos ver aí em termos de infraestrutura, né? O que acontece, o que está sendo pedido aí na questão. O impacto das ferrovias na promoção de projetos de colonização com base em imigrantes europeus foi importante por quê? Letra A. O percurso dos imigrantes até o interior, antes das ferrovias, era feito a pé ou em muares. No entanto, o tempo de viagem era aceitável, uma vez que o café era plantado nas proximidades da capital São Paulo. Tá tudo errado, né? Nem era feito em café, feito a pé o trajeto, nem em muares, né? Iam de vaca, de boi. E o tempo de viagem aceitável, 50 horas, né? O café era plantado próximo às proximidades, era plantado nas proximidades de São Paulo, capital, né? Não, tem coisa bem errada aí, tá tudo errado, na verdade, tá? Letra B fala em a expansão da malha ferroviária pelo interior de São Paulo permitiu que mão de obra estrangeira fosse contratada para trabalhar em cafezais de regiões cada vez mais distantes do Porto de Santos. Exatamente isso, né? A partir do momento que para a região que não era longe, que não era distante, já se levava 50 horas de viagem, né? Então tu imagina regiões mais longe, mais distantes, né? Então as estradas de ferro, a construção das primeiras ferrovias aí permitiu isso, né? Trouxe essa melhoria, né? Bom, aqui tá indo até o fim da linha, né? A setinha teve, setinha, ó, até o fim da linha, a setinha teve que ir lá para outro lado, tadinho. Letra C fala, por que as outras não, né? A letra C fala que no escoamento da produção de café se viu beneficiado pelos aportes de capital, principalmente dos colonos italianos que desejavam melhor. Está dizendo aí que o escoamento da produção de café ocorria graças ao capital italiano, né, dos imigrantes italianos. Os imigrantes italianos vieram para trabalhar mesmo, né, não vieram como proprietários de terras, nem eles que vieram. Se eles tivessem esse dinheiro para investir, teriam investido lá em seu país, né, na Itália. Enfim, né, não foi. Eles vieram para cá como mão de obra mesmo. Tá? Letra D. Os fazendeiros puderam prescindir, quer dizer, dispensar, né, da mão de obra europeia e contrataram trabalhadores brasileiros provenientes de outras regiões para trabalhar em suas plantações. Mas então, se eles dispensaram trabalhadores de origem europeia, como é que a gente explica então a migração italiana para cá, que veio em grande escala nessa época, né? Depois aí de vários outros países da Europa e em seguidinha, né, nos primeiros anos do século XX até do Japão. Tá? Também não, querido. Letra E. As notícias de terras acessíveis atraíram para São Paulo grande parte de imigrantes que adquiriram vastas propriedades produtivas. Também não, eles vieram, repito, né? A gente falou agora há pouco ali na letra C, eles vieram como trabalhadores, eles não vieram adquirindo, não vieram comprando, ganhando terras e ainda mais, como diz ali, vastas propriedades produtivas, né? Não foi o caso desses imigrantes, vieram como, repito, mão de obra. Beleza? Com isso aí a gente encerra então essa análise, como tu viu, né? 19 questões de Brasil e Império nos últimos aí 11 anos de Enem, né? Então um tema aí que convém dar uma atenção, né? E por isso que a gente dividiu aqui, né? Enfim, cada vídeo eu acho que acabou ficando com 50 minutos, mais ou menos, né? Mas convém dar uma atenção nesse tema aí, beleza? E era isso então, fechou aí o ciclo de questões de Brasil Império no Enem de 2009. Até agora viram aí, né? Já me perdi nas contas, 18, 19 questões aí. Então é um tema aí que é bom tu te aprofundar nos estudos, beleza? Curtiu? Sabe o que fazer, né, velho? Manda para os teus amigos aí, teus parceiros que vão fazer essa prova aí também. E até o próximo!